Está entrando, né? Então, assim, vamos começar a nossa reunião de hoje. E eu queria, na verdade, começar de uma maneira diferente hoje, pessoal. Que bom que a Janine está aqui também, né? Porque nessa reunião de hoje eu vou fazer até a oração por um motivo muito importante, porque nós, esse fim de semana, né, 29 de agosto, seria o aniversário do Bezerra de Menezes, né? Então, a gente participou com a AME Brasil de um evento que depois, em momento oportuno, a gente vai repassar todas as novidades para vocês. A Alessandra, eu me lembro que ela se inscreveu, mas acabou não conseguindo participar também, porque estava trabalhando, né? E, assim, depois a gente vai repassar, tem muita coisa boa, muitas coisas úteis, que vai ser bem legal para a nossa AME de Pelotas. Mas é isso aí, a gente vai ter que discutir na diretoria. O Luiz também não conseguiu participar, que ele estava envolvido com um monte de coisa. Então, depois eu vou repassar isso aí, eu vou contar com a ajuda até da Janine, que eu sei que participou também. E aí a gente vai fazer uma reunião da diretoria e vai repassar isso para vocês. Mas eu queria lembrar, gente, hoje, dessa grande figura que foi Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, na verdade... Eu ainda não aprendi a fazer isso, mas vou pesquisar sobre... Bezerra de Menezes foi patrono das nossas AMEs, né? Das AMEs de Pelotas, da AME do Brasil, né? Lembrando a história, né, da doutora Marlene Nobre, que quando o marido dela desencarnou, Bezerra de Menezes apareceu para Marlene Nobre e convocou a doutora Marlene Nobre a fundar as AMEs. A doutora Marlene Nobre não fundou as AMEs, não, ela não exatamente fundou, ela teve um papel fundamental, participação importante na fundação de todas elas, né? Então, no Brasil a gente tem atualmente 72 AMEs, pessoal, isso é importante repassar para vocês, né? Muitas delas muito ativas, como a nossa, outras com um componente, 2 componentes, mas todas lutando, né? Então, foi um evento muito bonito no domingo, né? A força disso tudo. E de lembrar, né, gente, que a Kátia Marabuco, que inclusive ela vai falar para nós aqui em outubro, ela sempre coloca uma coisa muito importante. Ela é vice-presidente da AME Brasil. Nós todos da AME Brasil, das AMEs Brasil, nós fomos convocados por Bezerra de Menezes. Nós temos que nos sentir honrados pelo trabalho que a gente faz. E de lembrar quem foi Bezerra de Menezes, assim, brevemente. Então, foi um grande médico, né? Que ele serve de inspiração para todos nós, foi considerado médico dos pobres, e algumas pessoas até classificavam ele tipo Kardec do Brasil, né? Ele desencarnou em 1900, com 68 anos, e dedicou grande parte da vida dele para a doutrina espírita, para a divulgação dessa doutrina tão linda, tão maravilhosa que a gente tem estudado. E a doutora Marlene Nobre comprou toda essa batalha, esse papel, a convocação do Bezerra de Menezes, e, claro, com isso, estimulou e ajudou a organizar as AMEs no Brasil, divulgar a doutrina espírita em todo o mundo. Então, nosso grande agradecimento ao Bezerra de Menezes e à doutora Marlene Nobre. E eu achei uma oração que foi compartilhada aqui no grupo da AME Brasil, que fecha bem importante, gente, a representação que tem o nosso papel, né, convocado por Bezerra de Menezes. Essa mensagem foi recebida em 23 de abril de 1976, tá, pelos companheiros da União Espírita de Marília, São Paulo. Isso dito por Bezerra de Menezes, né? É uma das falas mais lindas que eu já vi do Bezerra. Filhos, o Senhor nos abençoe. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela divina providência. Crede, a humildade e a paciência no mecanismo de nosso relacionamento são as energias de entrosagem de que não podemos
prescindir na execução dos nossos compromissos. Roguemos, pois, a Deus a força indispensável para nos sustentar, fiéis aos nossos compromissos de união em torno do Evangelho de Cristo, a fim de concretizar-lhe os princípios de amor e luz. Mantenhamos-nos unidos em Jesus para edificar e ascender Kardec no caminho das nossas vidas, porque unicamente assim, agindo com a fraternidade e progredindo com o discernimento, é que conseguiremos obter os valores que nos erguerão na existência em degraus libertadores de paz e de ascensão. Eu achei linda essa oração e eu senti assim como uma convocação para nós, trabalhadores de Cristo, né? Nós, na verdade, aqui da AME, nós fomos responsáveis, né? Inclusive pela lição deixada pela doutora Marlene Nobre, da gente levar esse paradigma espírita para as pessoas que a gente convive, nossa família, nossos amigos, dentro da universidade. Então, a gente tem um papel muito importante com isso, né? E de a gente lembrar que nós somos, na verdade, honrados de sermos convocados por Bezerra de Menezes, porque nós também fomos convocados por Bezerra de Menezes. Tá? Então, com isso, eu queria começar a nossa reunião de hoje, com muito amor, com muita alegria, tá? Com a participação da querida Alessandra, que vai falar para nós, hoje, nosso estudo do capítulo 3, Ação e Reação, do André Luiz, o livro do Chico Xavier. Alessandra, à vontade, minha querida. Então, vamos dar início ao estudo, né, ao capítulo 3º do livro, Ação e Reação, a intervenção da memória. O assistente Barreto, da Mansão Paz, né, lembram que na vez passada nós estávamos fazendo toda aquela a apresentação sobre a Mansão Paz, chegamos a conversar sobre onde era, e agora continuam os trabalhos, o André Luiz continua envolvido ali no aprendizado que ele se propôs. E o assistente, então, Barreto, da Mansão Paz, aflito, comunica a Druso é o instrutor, né, que na enfermaria, 3 dos irmãos recém-acolhidos haviam entrado em crise de angústia e rebeldia, né? Então, aqueles irmãos recolhidos do umbral e entraram numa crise. E Druso responde: já sei, é a loucura por telepatia alucinatória. E ele explica: ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que lhes são desfechadas à distância pelos companheiros infelizes. Então, aqueles irmãos ali recém, né, acolhidos na mansão e que não estão fortes para resistir a essas forças perversas que acabam levando eles à loucura por essa telepatia alucinatória. Barreto, então, pergunta o que fazer. E Druso responde: retire os enfermos normais e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outro recurso. E aí eu até coloquei um adendo ali para ver qual é a opinião de vocês. Me parece assim. Então, ele retirou os doentes que não estavam nessa crise, né, de angústia causada pela telepatia alucinatória, deixou só aqueles que estavam perturbados, para que houvesse, então, essa aplicação dos raios de choque. E aí eu fiquei pensando, talvez tenha alguma semelhança aos eletrochoques, né, que eram usados para retirar os pacientes de ideação suicida, não sei. Pena o Sérgio não está aqui para nos ajudar. Mas talvez com um efeito mais difuso, um efeito mais, né, menos impactante, não sei. Fiquei pensando nisso, me veio a ideia, né? Essa lembrança. Seria isso também. Ficou com esse parecendo isso também, Lícia? Não, eu fiquei na dúvida do que seria esse Pois choque. eu também.
Eu também. Não sei se alguém teria alguma opinião sobre o assunto. Eu tenho uma pequena opinião a respeito. Quando eu leio essas obras da psicografia do André Luiz, eu acho sempre bom a gente ver o ano daquela psicografia. E Sim. essa obra é 1957. Então, eu acho sempre importante pensar o que era o repertório que ele tinha disponível naquela época. Pensa que 1957 estava começando a chegar a TV no Brasil. Então, essas coisas de onda, sinais de transmissão ou coisas tecnológicas ainda eram muito incipientes. Então, eu penso que ele usa esse termo raios de choque porque era o que tinha disponível naquele momento. Que se hoje acontecesse a descrição dessa cena, a gente teria um repertório tecnológico bem mais capaz assim, para fazer essa descrição. Só lembrando que na espiritualidade a ciência está muito mais evoluída que a nossa, né? Então, talvez a tecnologia que eles dispunham na época era bem maior do que... Porque é descrito, por exemplo, no livro no Nosso Lar, que eles já tinham acesso a celulares, tinham os aparelhos... Já a tecnologia deles é sempre à frente da nossa. Aqui a gente acaba descobrindo as coisas que já estão funcionando do outro lado. Por isso que eu fiquei na dúvida, né, sobre o que seriam os raios de choque. Mas vamos, né? Mas no mundo maior e nos obreiros da vida eterna, tem capítulos que eles contam que na guerra entre o mundo inferior e os espíritos superiores das mansões da coleção André Luiz, eles se utilizam de bombardeios, não é? Esse capítulo do livro, né? Eles se utilizam de bombardeios elétricos porque eles tentam atingir a defesa das mansões no terceiro halo ali energético vibratório do planeta Terra, não é? Porque todas essas mansões estão ali no terceiro halo. E essas mansões são bombardeadas o tempo inteiro para destruir as defesas que essas mansões têm, porque o número de espíritos inferiores, as mansões não dariam conta da quantidade de espíritos inferiores. Então, a gente só imagina o que seja, não é? Mas eles falam que faz parte desses ataques e dessa defesa dos espíritos inferiores e das mansões, que eles usam a eletricidade. Ele fala mais adiante mesmo nisso, né, Gê? Eles falam mais adiante. Ele fala adiante das mansões, e a impressão que me veio, assim, quando falou de raios, né, Gê e Alessandra, me veio realmente assim, eu senti aquela impressão, assim, me veio na cabeça assim, um exército, assim, eu me imaginei assim, como soldados com armas, e fiquei imaginando assim, nossa, será que é como é aqui, né? Porque, na verdade, eles colocam que esses raios tem que ter muito cuidado, porque se atinge nesta mansão, né, gente, pode comprometer as pessoas que estão lá, inclusive pessoas doentes que estão em recuperação, né? E que, na verdade, esses raios são altamente destrutivos. Mas, Vera, eu acho que aí a gente está confundindo, isso aí realmente fala depois ali, mas aqui seriam raios que foram disparados com fins terapêuticos, para tirar os pacientes entendi, tá certo. da telepatia. Tá certo. Eu também fiquei pensando, Alessandra, porque assim, a eletroconvulsoterapia é usada para esquizofrenia, não é tanto, né? Mas quando tem alucinação, né? Então, como um objetivo de trazer mais para a realidade, para conectar mais com a realidade, talvez, e aí esses espíritos que estão nessas alucinações telepáticas, traria eles mais para eles, né? Não para a realidade. Para esses pensamentos, essas energias intrusas, digamos assim, né? Como um passe, dá para a gente imaginar como um passe, porque, na verdade, energia positiva, né? É como um passe. Assim como o chocolate mais impactante, né? Porque são raios, são choques. Porque o Sérgio, que já trabalhou no Hospital Espírita e já foi até diretor lá durante 1 ano e meio,
ele disse que os videntes, as pessoas, até os próprios doentes, diziam na hora que iam levar o choque, diziam, ah, não, agora eu vou ficar tudo bem porque eles vão embora. Eles vão levar choque e vão embora. Eles se enxergavam realmente como um tratamento que ia cortar a ligação telepática. É exatamente o que acontece no choque elétrico. Viu? Então, É isso que eu pensei. isso no mundo... Foi nesse sentido que eu pensei. Verdade. Tá. E aí vem outro funcionário e já se apresenta notificando a Druso que a tela de aviso que não funcionava em consequência da tormenta, agora já em declínio, acabava de transmitir uma mensagem aflitiva, que duas de nossas expedições de pesquisa estão em dificuldade nos desfiladeiros das grandes trevas. Druso pergunta se a posição foi precisamente indicada, e o funcionário responde que sim. Ele pede que os textos recebidos fossem transportados ao diretor de operações urgentes para que o auxílio fosse iniciado o mais breve possível. Então, vejam, né, que situação, né, mesmo aqueles obreiros que vão lá, né, nas partes mais, do umbral mais grosso, ali, mais pesado, acabam, às vezes, entrando em dificuldades e pedindo ajuda ali à mansão para que enviem outras pessoas ali, para outros espíritos para ajudar, né, auxiliar. Então, achei bem interessante, para ver que a coisa não é muito fácil, né? Parece bem complicado. Não é tão fácil quanto a gente pensa. A gente acha que é difícil aqui, mas lá também tem muito desafio, né, Alessandra? Bastante. Outro colaborador entra e roga a Druso providências para a solução do caso de Jonas, cuja reencarnação talvez viesse a ser frustrada, em definitivo. Druso, pela primeira vez, demonstra preocupação no olhar e surpresa, perguntando em que consistia o obstáculo. O colaborador responde que a futura mãe, sentindo os fluidos grosseiros do reencarnante, negava-se a recebê-lo e que pela 4ª vez tentava o aborto no 3º mês de gestação e que vinham fazendo o possível para refreá-la. Né? Então, é uma situação ali que é colocada a Druso, né? Um dos espíritos ali socorridos pela mansão precisava dessa reencarnação e essa futura mãe ali sentindo esses fluidos pesados do reencarnante acabava tentando frustrar a reencarnação com as tentativas de aborto pela 4ª vez. Druso, com serena firmeza, afirmou que ela não conseguiria o intento. A jovem mãe aceitá-lo-á segundo os compromissos dela própria. Afirmou que precisava da internação de Jonas no corpo físico, pelo menos durante 7 anos terrestres, e pediu que trouxessem a mãe Cecina durante o sono natural para ser auxiliada com a necessária intervenção magnética. Então, né, a gente vendo quanto trabalho, né, os espíritos têm para essas reencarnações ocorrerem. A gente pensa que é tão fácil, mas vejam só, né? Isso me chamou a atenção, tu vê, 4ª vez, né? E olha que interessante que ele falou aqui, né, Alessandra? Vimos fazendo o que é possível por mantê-lo na dignidade maternal. Então, tu vê que assim o esforço para que o Jonas reencarne e assim o amor nessa tarefa, né? Isso me chamou a atenção, o amor de fazer pela 4ª vez uma nova tentativa para que esse espírito reencarne, né? Não é a 4ª vez que ela tentava o aborto. Eu acho que sim, pela 4ª vez eles estavam tinha que reencarnar, tentando né? ajudar, né? Exatamente. André, curioso, faz várias indagações a Silas. Quem eram aqui? Porque Silas estava junto com André, né? E recebendo todas essas... Estava junto de Druso ali, enquanto aqueles funcionários chegavam com aquelas indagações.
Quem eram aqueles funcionários? Perguntava André. Seria justo o diretor da casa ser molestado com tantas consultas? Não seria melhor os trabalhos de administração serem subdivididos? Silas elucidou que os mensageiros eram subchefias, assistentes e assessores, e que somente iam a Druso depois de movimentarem todas as providências no âmbito da autoridade deles, né? Então, claro, imagina o André Luiz ficou apavorado, toda hora chegava um, interrompia ali, dizia, estava acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E aí ele pensou, nossa, o diretor da casa, assim, tantas vezes, né, assim, chamado a agir, né, e então ele disse que não, que aqueles eram subchefias, que eles já tinham tentado resolver os problemas, e aí quando não conseguiam, eles chegavam a Tedrus. André também perguntou se a casa podia opinar com segurança na solução do assunto da reencarnação de Jonas. E Silas respondeu que existem reencarnações ligadas aos planos superiores e há também as que se enraizam diretamente nos planos inferiores. E que se há penitenciárias no mundo em função da criminalidade, o inferno existe na espiritualidade em função da culpa nas consciências e que, se na Terra já há justiça interessada na recuperação de delinquentes, há também na espiritualidade representantes do amor divino que mobilizam recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos de socorro, que lhes abrevie o resgate e a regeneração. Então, existe um envolvimento aí muito grande, né, do plano espiritual, da espiritualidade maior, para que essas reencarnações ocorram, né, com brevidade, para que esses espíritos passem por novas experiências e se melhorem o quanto antes. Então, André pergunta se há reencarnações em perfeita conexão com os planos inferiores, infernais. E Silas responde que sim, e que valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos infernais tenebrosos e que estes renascimentos na carne possuem características de trabalho expiatório, sendo muita vez planejado e executado dali mesmo, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. Então, né, vejam que realmente para esses espíritos que estão ali naqueles planos inferiores, a reencarnação pode ser um alívio, né? Sair daquele ambiente pernicioso em que eles encontram e ingressar na carne, embora seja uma experiência penosa para qualquer espírito, para aqueles espíritos ali que são muito comprometidos, né? Comprometidos em toda a sua, na sua consciência, nos seus atos, na verdade, um refrigério para eles, né? Sair daquelas monoideias de culpa, todo aquele sofrimento, repassando sempre, né? Ano após ano, dia após dia, né? Da cabeça deles, dos momentos em que erraram. Na verdade, aquela reencarnação ali, além de uma oportunidade, acaba sendo uma redução naquele sofrimento também. Alessandra, eu gostaria de chamar a atenção. Tu quer falar, se depois eu falo, pode falar. Tá, Verinha, é só uma coisa que eu me lembrei esses tempos, que quando a gente estava estudando num outro grupo a respeito das reencarnações, nós mesmos, nós que estamos aqui, né, nesse momento, a gente não veio de plano superior. Claro que não. A gente veio ali, no máximo de uma colônia, né? Mas a maioria saiu de postos de socorro. E aí e a gente sabe que isso é verdadeiro, né? Excepcionalmente, alguém de um mundo bem mais elevado vem para traçar uma missão bem maior do que a nossa do dia a dia. E eu me questiono, assim, desde que tu falou a respeito da questão do aborto, ainda hoje, o que a gente tem de milhões de abortos acontecendo diariamente, não só
no país, no estado, mas a questão de mundo, né? E isso a gente sabe que gera comprometimento para ambos os lados, tanto para aquele que vem com aquele plano reencarnatório que é frustrado e que às vezes pode gerar raiva, ódio, nem todos conseguem entender, né, ou perdoar, e também a culpa que gera naquela mãe que faz, seja lá por que motivo ela tenha feito. E a gente pensa a gente está caminhando para um mundo de regeneração, mas com tudo isso ainda acontecendo, gente, olha o tamanho do trabalho da espiritualidade. Sabe? Eu me questiono nesse sentido. E com a legalização em muitos países, né, no mundo. Determinados povos achando que isso é legal, né? Que é um direito da mulher. Exato. Então, isso então mais vai contra a maré, né? Do que a gente quer fazer, que é evoluir, né? Por como isso, humanidade, né? A grande luta da doutora Marlene, né? Contra o aborto, né? Lembrando quantas vezes ela foi, né? Ali no Congresso, foi aos órgãos em Brasília, né? Falar com aqueles políticos pedindo que não fosse legalizado o aborto, explicando os motivos, né? Reais de não haver essa legalização. E graças a Deus até hoje ainda não temos a legalização e espero que nunca aconteça, né, no nosso país, que a nossa bandeira continue, como dizia ali, né, como dizia a doutora Marlene e o Chico, né, a bandeira pura, né, tem um termo assim que eles usam, imaculada, né? Mas viu, bem lembrado, viu, Alessandra, isso aí do aborto, porque ela realmente tem livros, 2 livros, inclusive, só sobre isso, né, da questão do aborto. Pode falar, Diana. Levando para o lado assim nosso como profissional, há um tempo atrás, quando eu me posicionei para uma outra pessoa de uma outra profissão também da saúde, que eu era contrária ao aborto por N razões, né? E esta pessoa assim me colocou como que eu, sendo médica, era contrária a situações em que ele achava que o aborto, por exemplo, por estupro, por isso, por aquilo, deveria ser, né? Então, sabe assim, de repente nos colocam na nossa profissão como se nós tivéssemos que aceitar, que entender, né? Eu disse, não, de maneira alguma, não é o fato de eu ser médica que isso muda na minha ideia. Não, eu sou contrária e acho que não deve haver. Mas eu vi isso e acho que as pessoas colocam isso, sabe? Que na nossa profissão, a nossa, ou enfermagem, ou seja lá, que nós temos que entender as situações do aborto. Sabe? É verdade. Eu lembro na faculdade também quantas vezes havia discussão, por exemplo, nas aulas de genética sobre isso, e eu sempre me posicionava contra, e as pessoas sempre indagavam, mas como? Como tu não está vendo que tem que ser feito, que absurdo, que a criança vai nascer com esse problema, com essa má formação e não vai ter uma vida normal, enfim, né? E aí é difícil explicar, né, a nossa posição para as pessoas, porque elas querem impor a ideia delas. Claro, se a gente botando na ótica materialista, eles pensam de outra forma, realmente, né? Até lembrando, né, Alessandra, eu já sou pediatra velha, mais antiga, né? A gente falando essa questão do aborto bem importante, né? E a doutora Marlene falava muito da questão do anencéfalo também, né? E eu me lembro que quando eu fiz minha residência, a gente faz muitos anos isso, eu me formei em 85, e eu me lembro que isso, assim, quando a gente tinha essa informação, era uma coisa que me causava muito sofrimento, né? Trabalhei, eu tenho muitos anos, né? E uma ideia completamente errada, né? A gente sabe, a própria doutora Marlene divulgou isso veementemente em todos os locais públicos, em Medinesp, em congresso, quantos anencéfalos que sobreviveram, né? Então, isso é bem divulgado e difundido na questão do... E agora, com o nosso estudo, né? Desculpa te interromper, Vera,
com o nosso Sim. estudo do cérebro triuno ali mostrando, né, que a ligação do espírito acontece no tronco encefálico mesmo, não no, Exatamente, né? né? A parte no cérebro inicial ali, no primeiro andar, né, da casa mental. A doutora Marlene, há muito tempo, ela coordenou a revista Espírita e ela fez vários artigos, eu não me lembro o nome do paciente. Teve um paciente que sobreviveu 2, 3 anos, gente, anencefalo, né? E ela falava muito nisso, ela divulgou muito isso nos Medinesp, nos congressos que ela fazia, mas desmistificando, vocês vejam, até que no Brasil, porque muitas das vezes era a ideia que era passada pelos nossos professores de anatomia, de fisiologia, né? E eu me lembro, a gente como pediatra, quando eu via aquilo me causava muito sofrimento, mas como assim? E a gente vê que hoje esse paradigma mudou completamente, né? A gente é um ser, tem cérebro, funciona, e a gente é uma vida que está gerando ali. Né? Isso é uma luta muito grande, inclusive, das AMES. A divulgação da doutora Marlene ajudou muito, mas é uma função muito importante de nós, médicos espíritas e não médicos, de todos os componentes das AMES, e divulgar isso, né? Isso é muito importante, bem lembrado. Acho que existe um espírito ligado naquele corpo, embora o cérebro esteja comprometido, né? Eu me lembrei agora de um paciente meu que ele tinha uma deficiência intelectual, assim, e muito problema de comportamento e tal, e aí a mãe, depois de muito tempo acompanhando, assim, os dois tinham também uma questão de relacionamento difícil, e aí teve um dia que ela me contou, assim, ela pediu para ele sair da sala e me contou que ele tinha que ela tinha engravidado por um estupro dele. E ela me contou, na verdade, que ela estava, porque agora ela estava com medo, porque o estuprador era vizinho dela e tinha saído da cadeia. Ia morar na frente da casa dela. Né? E então ela chorava. E o que eu vou fazer com meu filho? Aquela coisa, né? E aí ela na verdade, ela tentou abortar por conta dela. E aí ele, talvez por isso ele tenha essa deficiência intelectual. E ela sofreu muito para aceitar a gestação, tá? Mas no fim a gestação evoluiu. E aí quando nasceu ela começou a amar ele, assim, ela mudou completamente a questão da rejeição, né? E amava muito o filho, assim, eles, né? Tinham uma relação bem, bem legal, mas ela tinha esse medo, assim, e aí quando o cara, né, se liberou. Mas é interessante, porque mesmo tentando e mesmo tudo, né? Ela tinha o filho, amava o filho, e é a questão do amor, né? Que sempre, às vezes mesmo ela sem ter entendimento nenhum, né? E tendo tentado abortar, porque ia ser o filho do cara esse, né? Então é interessante, assim, é muito difícil, né? Mas deve ser bem difícil. Tem que ter esse entendimento todo, assim, que nem todo mundo alcança, né? Esse é bem isso, né, Ju? Na verdade, eu sempre digo, o amor sempre vence, né? Eu tenho agora um paciente que até saiu na televisão, um paciente que uma mãe adotou, que talvez alguns conheçam, né? Não posso citar o nome aqui por uma questão de ética, mas saiu até na RBS que a mãe adotou essa criança, ele inclusive é neuropata, a Ju talvez se lembre dele, e essa mãe tem um amor imenso por essa criança. E eu me lembrei muito que é uma criança, na verdade, ele está em cima de uma cama, ele é neuropata, ele tem poucos movimentos. Então, assim, na verdade, o que rege, né, esses relacionamentos é o amor, né? É o amor sempre prepondera, né? E eu fico, às vezes, pensando nessas situações dessas mães que são estimuladas a fazer aborto, né? Não sei se poderia dizer, porque é muito simplório dizer isso, que seria falta de amor, mas com certeza tem falta de amor também nisso tudo, né? Porque é uma vida, é uma criança, é um espírito tentando sobreviver, tentando vir para a Terra e fazer a sua jornada, né? Então, é uma coisa que é importante a gente refletir sobre isso. E até um comentário que eu ia fazer aqui no capítulo, no parágrafo, Alessandra, da página 35, falando sobre amor, que eles colocam aqui, que o Druso comenta, né? Que ele coloca aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que mostrem dignos de socorro que lhes abrevia o resgate e a regeneração. Também mais uma prova de amor com esses espíritos que também estão precisando se recuperar. Então, na verdade, eu acho que em toda situação o amor é a mola mestre, né?
É importante, né? Quem mais quer falar, gente? Eu fiquei pensando, depois que a Diana falou, eu fiquei pensando, não é, que às vezes a gente tem que alargar as consciências a maneira como a gente pensa, e até porque a gente vai lendo melhor e mais, e vai mudando as opiniões e vai alargando as consciências no sentido de que tipo de aborto a gente está falando, não é? Porque sempre existiu mães que não cuidaram dos seus filhos, que abortaram filhos a vida inteira, não é? Então, que tipo de aborto a gente está falando? Outra coisa que hoje em dia está se falando muito, mito do amor incondicional, que não existe amor incondicional. Não é? O amor de mãe é incondicional. Não, porque a gente atende pessoas que são maltratadas pelas mães. A gente atende filhos que são abusados pelas mães, não é? E pais. Então, que tipo, outra coisa, gravidez. A gravidez é da mãe? Será que não existe pais que abortam e daí a mãe aborta também durante uma vida inteira porque não tem a proteção do pai? Que gravidez a gente está falando, que aborto a gente está falando, não é? A gente está falando de muita coisa, na verdade. A gente está falando de muitas coisas complexas de maneira superficial, não é? Porque se a gente fosse realmente conversar sobre essas coisas que a gente está conversando, a gente demoraria muito, não é? Se a gente fosse refletir profundamente, porque a gente entende de tudo. Eu uma vez atendi uma moça que a mãe só tinha alface na geladeira para não ter nada para ela comer. E aí tu vê que são inimigas, não é? São mães que deixaram o espírito vir para amar, mas não conseguiram amar. Então, as histórias nem sempre são bonitas, não é? E principalmente, assim, se um filho for para amar mesmo, sem idealizar pai e mãe, não é? Depois da fase adulta, depois que tem filho, tem uma outra ideia de mãe e de pai. Não é? Até a gente ter filho, a gente tem uma ideia de pai e de mãe, depois a gente tem outra ideia. Dependendo de como a gente foi construído, as ideias são diferentes quando a gente é mais maduro. Então, acho que a Diana levantou algumas pontas aí bem importantes, assim. E aí, João, tu tá pensando, né, João? Eu tô vendo teu rostinho. Gente, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha ali, porque esse assunto é bem interessante, né? Vocês podem botar a mãozinha, então, importante da gente poder participar junto com a Alessandra ali. Pode levantar a mãozinha, porque daí a gente se organiza mais, vocês preferirem levantar a mão, fazer um sinal, não tem problema nenhum. Importante a gente discutir, viu, pessoal? Fernando. Não, só para ilustrar para vocês uma situação que mudou para mim o paradigma do anencéfalo, né? Que a gente sempre tem a ideia, porque vai durar 2, 3 anos. Eu conheci e até atendi uma anencéfala que foi cuidada pela mãe dela com todo amor e carinho durante 30 anos. Tá? E elas tinham uma vinculação tão grande que quando a anencéfala morreu de pneumonia, a mãe apareceu um nódulo no pâncreas, daí a 2 meses, e ela morreu daí a mais 1. Tu vê? É. Eu me lembro dessa paciente que tu comentasse, Fernando. Olha que interessante isso. Olha aqui, gente, tem um exemplo vivo de tudo que a gente está falando, né? Uhum. É verdade. Exemplo vivo do que a gente está falando. Obrigada, Fernando, por lembrar. Muito legal tu lembrar isso, Fernando. A impressão que eu fiquei é que a duração da vida do anencéfalo depende da aceitação e do amor da mãe que a acolheu. Mais uma vez o amor, né, Fernando? O amor que sempre vence, né? O amor dessa mãe, né? Mas o amor da mãe, às vezes, vem muito da sustentação do pai, né, Fernando? Às vezes o amor dessa mãe está ligado à sustentação do amor do pai.
Também. Às vezes Mas não tá. essa aí o pai foi embora. Ah, então realmente é show. Essa é show. Essa é a mãe mesmo. Que missão, né? Que missão. Ah, muito bom, Fernando, muito bom compartilhar isso aí, que é um exemplo vivo mesmo que a gente vê, né? A questão do amor da mãe, né? Tá o exemplo típico aí. Que mais, gente? Silvia. Oi. A Silvia está com a mão ali. Oi, Silvia, pode falar, Silvia. Eu vou falar bem rapidinho. Eu fiquei me questionando desde que a Jean falou sobre tudo aquilo, sobre os tipos de aborto, os tipos de gravidez, a complexidade desse fato. Mas não sei se digamos, esse o momento que a gente vai discutir a respeito disso, ou a gente segue com o estudo que a Alessandra tem para nós e pensa num outro momento para uma discussão mais profunda. Não sei, é só essa dúvida que eu fiquei. Não sei o que vocês acham, gente. Podemos seguir. Podemos seguir. Eu acho que a ideia da Silvia é bem interessante, porque é um tema que a gente pode trazer. Agora me lembrei, depois eu vou conversar com o Luiz. Acho que esse é um tema que claro, a gente começou esse ano as atividades com a live. Eu acho que esse tema, pessoal, vai ter que constar na nossa atividade do ano que vem. Que eu e o Luiz, a gente já combinou, a gente vai começar a organizar, junto com o pessoal da diretoria, os temas para o ano que vem. Eu acho que esse tema, viu, Silvia, e pessoal, vai ter que entrar, porque é muito interessante e muito importante para nós. Então, já acho que fica até como sugestão, né, Silvia, esse tema. Também acho. Eu concordo, Verinha, e de repente até trazer alguém com mais condições, né, de nos ajudar, porque eu acho que a gente bater, discutir é importante, porque modifica o nosso ser. Mas eu penso o que a gente pode, a partir de todas essas discussões, fazer para modificar a realidade que a gente vive. Que, de repente, pode ter que algumas atitudes, coisas que possamos fazer, se a gente não pode mudar o mundo, a gente pode mudar o que está na nossa volta. Mas a gente tem pessoas que falam muito bem sobre isso. O próprio Gilson, da AME Brasil, que é o presidente. Depois a gente acha que a tua ideia foi muito boa, viu, Silvia? E vamos aproveitar essa ideia e depois nós vamos discutir, o Luiz, o pessoal da diretoria, todo o pessoal, e vamos organizar. Depois a gente nós vamos mais adiante. Eu vou até pedir para vocês, gente, para vocês colocarem temas que vocês gostariam, mas em outro momento. Eu acho que agora a Alessandra poderia seguir com o estudo. E depois, em outro momento, vou passar isso para vocês surgiram temas, né? Que acho que é importante que vocês coloquem o que vocês gostariam, né, da gente poder discutir, né? Então, André pergunta se Druso dispõe da delegação de competência necessária para resolver problemas tais, ao que o instrutor Silas responde que ele funciona como uma autoridade intermediária e que 2 vezes por semana reúnem-se no cenáculo da mansão e os mensageiros da luz deliberam quanto ao assunto, apreciando os processos que a eles são apresentados. São prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vista as plagas infernais, porque ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que a rigor existe para controlar o trabalho regenerativo da Terra. Né? A explicação que foi dada. Silas explica que assim como o doente exige remédio, eu acho que tem algum microfone ligado, porque tem um barulhinho junto. Alguém está com o microfone ligado. Eu já ia até colocar aqui, acho que era a Diana, eu ia botar no chat agora. Não, acho é a que Diana. Não, Obrigada, Diana, eu ia botar no chat. Tem mais alguém com... Silas explica que assim como o doente exige remédio, o inferno que a alma erigiu para si mesma é aquilo que a forja constitui para o metal. Ali ele se
apura e se modela convenientemente, né? Então, a necessidade, né, do sofrimento ali naquele momento para que aquele enfermo, né, acabe dando por conta dos seus erros, acabe se arrependendo e acabe sendo socorrido. E que então, como tudo, né, Deus aproveita também as coisas ruins, acabam se tornando boas no final das contas. É isso que eles querem dizer, que apesar de todo aquele sofrimento, né, ele é necessário, ele tem um propósito. Um emissário entrou e anunciou a Druso, instrutor, depois de amainada a tormenta, voltou o assalto dos raios desintegrantes. Aí é aquela parte que a gente estava falando lá no início. Druso recomendou: ligue as baterias de exaustão, observemos a defensiva instalados na agulha de vigilância, né? Então, eles dispõem de baterias de exaustão que acabam ali recebendo aqueles choques eletromagnéticos e dissipando, né? Senão eles atingiriam a mansão e poderiam destruir as edificações moldadas ali, né? Através dos engenheiros da espiritualidade. A força do pensamento, né? Irigem todos esses locais e eles podem também ser desintegrados se não forem guarnecidos ali de todos esses instrumentos de defesa, né, das mansões. Mostrando para nós, né, o quanto é importante também a nossa defesa, né? É muito importante. Assim como na Terra a gente também usa de meios, né, para se defender de ataques externos, no mundo espiritual também é necessário. André, Druso e Silas atravessaram vastíssimos corredores e largos salões em sentido ascendente. Então, imaginem, né, eles naquela mansão enorme, subindo, atravessando esses corredores, subindo escadas e chegando ali à agulha de vigilância. O local, a agulha de vigilância, era uma torre, provida de escadaria helicoidal, aquelas escadas caracol, né? Dezenas de metros acima do grande e complicado edifício. Eles descansaram em pequeno gabinete, onde interessantes aparelhos facultavam a contemplação da paisagem exterior e assemelhavam-se a lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro, permitindo exata noção do ambiente constrangedor que o cercava, repleto de criaturas agressivas e exóticas, que fugiam espavoridas ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas semelhantes a canhonetes. Né? Então, imaginem a cena, né? Todo aquele entorno da mansão umbralino, bem pesado, né? Com uma bruma, né? Dificultando a visão daqueles seres, e aqueles outros ali manobrando, então, essas máquinas que pareciam uns canhonetes. Mostra também, mais uma vez, né, Alessandra, como a luta entre o bem e o mal persiste mesmo no mundo espiritual, né? André pergunta se estavam sendo atacados por um exército, porque parecia que eles estavam sendo atacados, né? E Druso responde que sim, e que esses ataques são comuns e que os irmãos infelizes pretendem, com o ataque, deslocar a casa e levá-los à inércia, a fim de senhorearem a região. Então, eles são constantemente atacados com esse intuito de deslocarem a casa, a mansão ali do local, né? Para que eles possam, então, dominar a região, porque muitos daqueles espíritos acabavam sendo socorridos pela mansão no momento devido, né? Em que apresentavam, então, digamos, até cansaço daquela situação ali, né? De sofrimento, e pediam ajuda,
e esses irmãos, assim, ferrenhos no mal, não queriam que esses outros irmãos fossem socorridos, por isso eles queriam deslocar a casa de lugar, ou até extingui-la, né? Silas pergunta o que são aquelas equipagens. O orientador informa, aquelas equipagens que os espíritos estavam levando ali, informa que serviam de canhões de bombardeio eletrônico e que as descargas eram cuidadosamente estudadas a fim de atingirem sem erro na velocidade de arremesso e que se os alcançassem, né, provocariam fenômenos de desintegração, conduzindo a casa à ruína total e estabeleceriam crises de pavor e loucura nos irmãos doentes, pois contém princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e loucura. Havia também um ruído soturno que vibrava na atmosfera não longe dali. Dava a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, sibilando a curta distância e acabavam em ruídos secos a infundirem pavorosa impressão, né? Tamanho o barulho que faziam aqueles projéteis mirados ali na mansão. Então, Hilário e André demonstravam um espanto então o Druso ponderou paternal. Estejamos tranquilos. Nossas baterias de exaustão funcionam com eficiência. Ele mostrou longa muralha, né? Longa muralha constituída por milhares de hastes metálicas que cercavam toda a extensão da cidadela, parecendo larga série de para-raios habilmente dispostos. Na verdade, funcionavam mesmo com para-raios, dissipando, né, aqueles raios eletromagnéticos que eram disparados pelos projéteis, pelos canhonetes dos espíritos, desses espíritos comprometidos. Em todos os lances do flanco atacado surgiam faíscas elétricas a fulgurarem nos pontos de contato, né? Tocava ali nas baterias de exaustão, eram dissipadas e fulguravam, então, com faíscas elétricas, atraídas pelas pontas, a prumo, né? Aquelas pontas que estavam para cima ali em toda a volta da cidadela. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampagueante. Druso falou que os conflitos ali eram incessantes, mas que ali a paz não era conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança neles mesmos, no serviço pela vitória do bem. Então, notem que, além dos equipamentos, tinha toda essa confiança, essa certeza do amparo, né, da espiritualidade superior à mansão também, né? Além dos equipamentos, havia uma forte convicção, né, nas pessoas que trabalhavam na mansão de que seriam protegidos. Aí a importância da fé, eles tinham fé, né, acreditando no poder divino e na fé de que tudo é melhorar. Mais uma vez, né, mostrando quanto a fé é importante. A fé é uma alavanca. Vocês imaginam uma situação dessa, eles passando por tudo isso e eles acreditando que Deus podia ajudá-los. Então, mais uma vez, mostrando o poder da fé, né? Um servidor da casa entra e diz que o doente recolhido na noite anterior havia sido instalado no gabinete de socorro magnético e aguardava a intervenção do instrutor. Então, vejam, os recém-acolhidos na casa, para que sejam afastados daqueles espíritos ali que os escravizavam, às vezes, nos umbrais, eram colocados num gabinete de socorro magnético. Eu imagino que seja como a gente tem um ambiente, por exemplo, a prova de som era um ambiente à prova desses raios magnéticos deletérios, porque senão eles continuariam perseguidos, né, por aqueles espíritos. Por isso que
ali lembrando, né? Lembrei agora daquelas das reuniões de desobsessão, né? Em que os espíritos são, quando são socorridos, acabam sempre perguntando, mas eu tenho segurança de ir para onde eu vou? Eu não vou ser perseguido mais, né, por aqueles espíritos, e eles, então, dizem que não se preocupassem, que isso não ia acontecer, que eles iam ser amparados, levados e socorridos para um lugar adequado. E aí eu lembrei aqui desse gabinete que eles falam, né, de socorro magnético. E eu me lembrei, isso me dá a ideia, né, Alessandra, que parece um lugar realmente muito fechado e muito protegido. Não parece assim, né, aquela coisa, uma coisa pública, com um monte de gente. E me dá a impressão que é uma coisa reservada para uma situação específica, né? Foi o que eu entendi aqui. Né? Geralmente os espíritos ficam com muito medo dos chefes, né? Eles falam isso, mas eu não posso parar de trabalhar para o meu chefe, porque o meu chefe vai me perseguir, vai querer se vingar, né? Eles falam muito isso. E acaba que são socorridos e levados para esses locais, né? Em que são protegidos realmente. Druso pergunta se ele havia conseguido dizer algo, e é informado que não, o doente apenas emitia gemidos periódicos. E Druso pergunta se havia algum indício, de identificação do mesmo, dessa pessoa, né? E o servidor responde que nenhuma, que eles não faziam ideia da identidade daquele espírito socorrido. Druso convida André, Hilário e Silas a segui-lo, pois a operação em perspectiva seria útil aos elementos de estudo que eles se propunham a realizar. Chegaram os 4 em uma sala retangular simples e de um azul repousante, né? Lembrando ali, né, da cor azul, quanto é repousante também. Em uma mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, apenas respirando. André fala que o aspecto do homem chegava a ser repelente, mesmo com os cuidados que ele já havia sido socorrido e já haviam sido ofertados ali, prestados cuidados, né, com aquele perispírito ali todo doente. E que mesmo assim chegava a ser horripilante, né, a situação do enfermo. Apresentava uma hipertrofia de braços e de pernas, mas o perispírito era mais aumentado em volume e mais desagradável na face, onde os traços fisionômicos se confundiam, parecendo uma esfera estranha. André chegou a pensar se tratava de um desencarnado de algum atropelamento terrestre, que aguardasse o imediato alívio dos acidentados comuns, porque era tão disforme, né, a sua aparência, que ele pensou assim numa pessoa que foi recém-atropelada. Druso sentiu a pergunta, silenciosa, porque assim, né, na espiritualidade a gente não precisa falar, né, basta pensar que os espíritos sabem direitinho o que a gente está tentando falar, o que a gente está tentando expressar. E explicou que tratava-se de um companheiro trazido ali por uma das expedições socorristas da casa. Hilário pergunta se ele havia sido recentemente liberto do corpo físico, e Druso responde que ainda não sabia, mas que era uma alma que havia desencarnado sob o império de terrível obsessão, não podendo ter recebido o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos, tendo largado o corpo denso sob absoluta subjugação, né? Foi absoluta subjugação, ele já estava subjugado, né? Ali durante a sua vida, durante seus momentos ali, durante a sua vida física, e seguiu subjugado pelos mesmos espíritos no momento da morte. Uma situação que me pareceu de muito sofrimento, isso, né? É o último grau de obsessão, né? Muito sofrimento, né? Subjugação mental e caindo em problemas angustiantes. Hilário, tomado de assombro, pergunta
o porquê de semelhante calamidade. E Druso responde com outra pergunta. Não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? As regiões infernais estão superlotadas dos sofrimentos que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível. Olha que interessante, né? Equilibrar a coragem e a compaixão. Para atender... Aqui eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Muito Não sei interessante. se alguém gostaria de falar sobre isso, porque mostra, na verdade, a gente sempre tem aquela ideia, né? Eu, desde criança, a gente tem aquela ideia. Existe o céu e existe o inferno. Mas aqui fica bem claro, na verdade, o inferno, na verdade, a gente cria, né? Nós mesmos estamos criando pelo nosso pensamento, né? Que ele deixa bem claro, ó, nós mesmos criamos. Então, desmistifica aquela ideia de céu e inferno. O inferno é criado dentro de nós, né? Por atitudes, por pensamentos, né? Então, a impressão que me deu desse espírito, né, Alessandra? O espírito em muito sofrimento mesmo, né? E chama atenção, acho que isso aí, eu acho que é importante pensar isso para a coisa prática da nossa vida também, né? De que muitas vezes, né? Quantas e quantas vezes a gente provoca isso também em momentos da nossa vida, não nesse nível, né? Mas muitas vezes a gente toma essa atitude, provoca o inferno em relação a nossos pensamentos também. Eu não sei se alguém gostaria de conversar sobre isso, eu acho bem interessante isso aí, né, gente? Sabe, Vera, eu sempre acho fundamental vigiar o pensamento, porque eu acho que a gente está falando aí também de sintonia. E esse irmãozinho que está aí convalescendo, ele está sendo protegido nessa sala justamente para tentar quebrar essa sintonia com esses outros irmãozinhos aí que estão lá fora tentando invadir o lugar. Porque, na verdade, ainda que este irmãozinho esteja em sofrimento, ele está sintonizando com essas forças, com essas energias. E eu acho que na vida da gente, por vezes, a gente se perde nos pensamentos e acaba, vez que outra, sintonizando com essas coisas, né? Me chamou a atenção porque quando a gente começou a falar dessas regiões mais trevosas, aleatoriamente, assim, o pensamento do grupo foi para a questão do aborto, porque a gente começou a sintonizar com essas regiões, com esses pensamentos, e foi para essas coisas mais negativas. Aí eu fico pensando também, às vezes, quando a gente olha esses filmes que são extremamente chocantes, assim, extremamente estimulantes, é violento, ainda que por entretenimento, o quanto a gente sintoniza nessa frequência vibratória e vai criando esses infernos que tem ali. É verdade. Bem isso mesmo. É bem verdade. Lembrado, João. A Janine quer comentar, acho que também ali, Gê. Eu fiquei pensando, tem um parágrafo ali embaixo que diz: os conflitos aqui são incessantes. Disse-nos o orientador com dignidade serena. No entanto, temos aprendido nessa mansão que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Então, aqui dá para ver um pouco do que a Vera falou, no que diz respeito, assim, o que é fé e o que é confiança em nós mesmos. Ele diz que o externo daqueles mundos ali, não é, do mundo inferior e do mundo da mansão, das mansões, são mundos que estão sempre em incessantes batalhas. E será que não é exatamente a projeção de nós mesmos, do nosso constante interior de conflitos, não é? Do interior de conflitos entre a fé que a gente acha que já desenvolveu e o pouco conhecimento que a gente tem de nós mesmos, não é? Então, eu acho que é muito isso, assim, a realidade vibracional do plano, não é? Do céu, ou do mundo espiritual, tem a ver com isso do bem e do mal, do amor e do ódio que existe dentro de nós. Não é? Freud disse isso, né? Não existe amor sem ódio.
Não existe amor absoluto, não existe ódio absoluto. Então, o mundo espiritual, ele reflete o nosso interior. Nós já vivemos assim, entre o amor e o ódio, o tempo inteiro. Nós já vivemos assim nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, e o mundo espiritual é a projeção do nosso mundo interior, não é? Eu acho que é muito isso, assim. E ali o João falou uma coisa que é bem importante. Eu fico olhando, às vezes eu vejo que o pessoal vai no cinema e agora mesmo na grade de cinema de Cineflix, Cinearte, eu vi que tem vários filmes de terror. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que faz uma pessoa, pegando o gancho do que o João falou, que é muito importante isso, o que faz uma pessoa ir assistir um filme de terror? Uma vez eu e o Fernando fomos assistir um filme equivocadamente e vimos que era terror, a gente não conseguiu nem ficar no filme, a gente começou a se sentir muito mal. Então, o que faz, né? O filme a gente acabou não vendo direito, começamos a sentir mal, não, peraí, não é bem isso que a gente quer. Então, assim, o que faz uma pessoa ficar 1, 2 horas assistindo um filme que fala de coisas muito violentas? Então, acho que pegando o gancho ali do João, é que a nossa sintonia está ligada também com esse nível de pensamento. Por que não assistir, por exemplo, tem filmes agora, essa semana, eu me lembro até que o Luiz comentou que ele foi dar uma olhada num filme de comédia que estava lá no cinema, bem interessante, que é tipo um videogame. Então, isso é mais interessante. Por que não vibrar com um filme do bem, com uma comédia, um filme clássico? É que, na verdade, a gente já está nessa sintonia muito baixa, né? E criando realmente esses infernos dentro da gente mesmo, né? Eu até acredito, né, Vera, que esses autores acabam sendo influenciados por esses espíritos mais trevosos também, na hora de construir essas dramatizações, essas obras que não levam a nada, né? Infelizmente, é aquilo que tu falou, é a sintonia que a gente tem, né? A gente vai ser... a gente é o que a gente pensa, na verdade, né? Então, atrai também aquilo que está pensando, não tem outra... É verdade, porque deve ter um grupo de espíritos que investe nisso aí. Porque tem pessoas que gostam disso, né? Não, as pessoas gostam e pagam para ver, procuram. E vão bastante, né, Alicia? Vão bastante e ainda pagam para ver aquilo. Teve agora, mês retrasado, gente, eu não sei se vocês viram, eu fiquei assim, impressionada quando abriu os cinemas, eu acompanhei ali, chegava a ter assim, 3 filmes de terror. 3, entendeu? Digo, nossa, 3 filmes de terror? É bastante, né, gente? Então, é atração realmente com uma coisa que seria assim, uma sintonia vibratória muito ruim, muito baixa nossa, né? Mas eu acho que é importante a gente repensar sobre isso, que é um assunto que a gente, como espírita, estuda muito, né? Mas, a verdade, a gente é o que a gente atrai. Mais uma vez, se a gente vai pensar o bem, tu vai tentar fazer coisas do bem. A gente é realmente o que a gente atrai, né? E provoca esses infernos dentro da gente, né? Quem mais gostaria de comentar, rápida, gente? Permite uma colocação rápida? Claro, Alto, fica à vontade. Primeiro, agradecer ao Luiz Fabiano, ele me mandou e eu consegui entrar na reunião, mandou uma atualização, mas eu acho que nós não precisamos chegar lá no filme de terror e a gente vê antes essas lutas de boxe e outros tipos de luta em que as pessoas assistem e tem grande projeção, né? Tem grande assistência. Então, isso já mostra um pouco a nossa tendência ainda agressiva. E as discussões, as conversas que nós fizemos antes sobre aborto e outras coisas mais, mostram um pouco o nível de desenvolvimento e intelectualidade da humanidade está muito baixo ainda. Pelo menos eu me sinto um pouco mal até com isso. Mas, enfim, estamos na luta, era isso. Eu acho pior ainda são as touradas, que as pessoas vão, pagam para ver e se divertem com aquilo, com aquele sofrimento. Eu acho uma covardia. Aí, Lícia, vem eu como veterinário, né, vem um monte de coisa. Galo de rinha, tourada, não é? Então são ainda coisas muito atrasadas que a humanidade tem e que é difícil aceitar, né? É difícil entender
e que nós ainda vibramos um pouco nesse planeta, ainda temos um pouco disso. É incrível, né? É incrível. E se a gente for pensar que a gente come morto, Verdade. e se a Que gente a for gente pensar que come, a gente é come verdade, nós cadáver, comemos morto mesmo. não é? A Irvênia fala muito nisso, né? A gente quer viver e come cadáver? A gente quer ter vida, não é? Era o que eu ia colocar, nós comemos É, cadáveres. da onde terror a Engordamos não os ser de cadáveres. dentro de nós mesmos, não é? O filme de terror é uma parte de todo mundo dentro de todo mundo. A gente só está tentando evoluir, mas nós não estamos falando de pessoa muito diferente de nós. O menino que quer ver filme de terror tem algo dentro dele terrorífico ou melancólico ou assombroso que foi construído também por coisas como essa, de comer morto, né? Então, Cada vez que eu assisto esses exagerando. vídeos da doutora Irvênia, eu fico repensando e não consigo comer carne. Acho que isso a gente precisa melhorar como espírito, né? Que nós estamos em evolução. Porque realmente ela chama atenção, e bem lembrado isso, né, Janine? Porque a gente come morto mesmo, né? Isso eu tenho pensado muito porque ontem eu vi como é que é um documentário de um senhor de 94 anos que viajou a vida inteira, no mundo inteiro, filmando os bichos, os animais. David, eu não sei sobrenome, um sobrenome diferente. E esse senhor fala muito da biodiversidade e da vida humana, não é? E da vida no planeta. Porque ele diz que o planeta não vai ser mais sustentável se a gente viver como a gente está vivendo. E aí, quando ele mostra os animais sendo mortos para nos sustentar a vida, ele diz assim, mas não é? Como que as vidas vão ser sustentáveis dessa maneira? E eu tenho pensado muito nisso, assim, né? Porque se a gente quer evoluir, a gente vai ter que evoluir em todos os níveis. Vamos melhorar mesmo, viu, Janine? Inclusive, todas as vezes que eu assisto as falas da doutora Irvênia, eu me sinto muito culpada até por comer carne, né? Tu queria falar, Diana? Não, a questão sempre, assim, sempre que a gente sai, a Gé, que eu já deixei de comer carne há muito tempo, não é uma coisa tão difícil, na verdade, como as pessoas colocam. Sabe? Se a gente parar para pensar e enxergar as coisas mais claramente, deixar de comer carne é quase que automático. Então, não é que às vezes eu acho que a gente coloca a cultura, a mesma questão que eu coloquei, a questão do aborto, o fato de a gente não ser contra, como se nós fôssemos obrigados a ser a favor do aborto. Não, eu não sou. E não é porque eu moro num estado que come carne estupidamente que eu tenho que comer churrasco. Não tenho. Então, há muito tempo eu já parei de comer e acho a melhor coisa que tem. Eu realmente não consigo imaginar comendo outro ser vivo. Não consigo mais, há muito tempo. Vamos tentar seguir teu exemplo também, viu, Diana? Tu quer falar, Fernando? Eu me entretive de escutar vocês que nem senti muita necessidade de complementar. Mas essa questão de vegetarianismo é complexa, não? Porque se o mundo é denso, a alimentação acaba tendo que ser densa também, né? E se a gente quer evoluir e perder o corpo carnal, em outros mundos a gente não vai ter corpo concreto, não é? Então, se a gente tiver que evoluir, nós vamos ter que evoluir também na densidade da comida, como na densidade da vibração. O André Trigueiro fala muito bem nisso, não é? Nessa sujeira vibracional da mente, não é? O lixo do planeta, mas também o lixo da obsessão, o lixo do pensamento, o lixo da vibração. Ele fala super bem sobre isso.
Ah, tu sabe, Janine, que eu assisti no curso da mediunidade, no início do ano, promovido, acho que por Curitiba, eu recebi no grupo dos médiuns que eu participo, e o André Trigueiro fala realmente como ele chama atenção para isso, né? Da questão... Oi, Sérgio! Da questão do lixo mental que a gente produz, né? Que realmente é uma carga violenta. Então, se a gente conseguir reduzir pelo menos isso, já vai melhorar bastante a nossa caminhada. Vamos desfazer de um peso muito importante que a gente tem, né, Janine? Ele fala muito bem disso. Gente, eu peguei a carona aqui no assunto de vocês, mas eu quero colocar um ponto de dúvida nisso que vocês estão colocando. Se a gente juntar tudo isso assim, se a gente não comer carne, não ver filme de terror, não olhar notícia ruim, a gente está evoluindo. Cuidado com isso aí. Porque a evolução é um conjunto de processos internos. Porque tem muita gente que não come carne, que quase não tem corpo, que se morrer hoje vai morrer bem branquinho, de tão anêmico que está. Não escuta, Di. Não, eu só estou colocando um elemento para pensar. Isso não significa evolução. Isso não significa evolução. Evolução é um processo de contato interno em que a gente se encontra, se assume no nível que a gente está e evolui dentro das nossas condições. Porque senão a gente cria um modelo ideal, uma ideologia purista, que não tem nada a ver com o espiritismo. Tá? Então, assim, acho que esforços no sentido da gente avançar é uma coisa. Modelos ideais não tem nada a ver com o que a gente está falando. Não sei se vocês entendem. A gente pode não comer carne, a gente pode não ver coisa ruim para evitar as coisas ruins dentro da gente, que são as que interessam. Então, entrar em contato com o mundo interno, ver o filme de terror que está dentro da gente, o que a gente é capaz de desconhecer dentro da gente é muito mais importante do que condutas externas. Quando essas condutas externas elas são o reflexo daquilo que a pessoa está evoluindo autenticamente, é uma coisa. Mas como uma medida, como uma receita, como um roteiro geral para fazer evoluir, ou superficial. Não é assim, não é assim. Mas tem cuidado. O Xavier comia carne, sabe? Então, assim, a evolução não depende disso. Eu acho que se ela puder ter isso junto, é uma coisa legal, uma coisa bacana. Agora, se a gente pegar isso como uma estratégia de evolução, a gente começou errado. Mas ficou um pouco mais tranquila, viu, Sérgio? Lembrando que Jesus... Hein, Vera? Digo que quem faz isso de ser vegetariano ou ficar ou coisa. Não, é exatamente isso que tu disseste. Uma pessoa passa a deixar de comer um outro ser, porque por uma questão de sensibilidade, ou seja, aquilo vai de dentro para fora. Então, não é receita, vou ser vegetariano. Não, comigo não aconteceu assim. Eu passei a ser uma mentalidade. Eu te entendo, mas pode... Eu te entendo o que tu está dizendo, mas pode ser uma defesa também. A pessoa pode tentar limpar na alimentação um processo interno que está mal encaminhado no campo emotivo dela, no campo afetivo. Também pode ser um sintoma. Eu quero dizer que mesmo nisso pode ter uma área de conflito. Sim, eu concordo contigo. Por isso que eu acho que tem que ser uma coisa progressiva, tem que ser uma coisa que vá sendo tratada, o porquê de não conseguir comer, porquê que aquilo me sensibiliza, porquê que até chegar o momento que realmente está resolvido na minha cabeça. Claro, mas é um processo individual. Individual, né? Claro. O perigo que eu acho é quando a gente tenta tornar isso coletivo. Sim, sim. E não pode virar uma bandeira. Receita. Não é uma receita. Eu acho que como todos os processos que a gente vai trabalhando dentro de si até chegar à conclusão, bom, é por aí. Então, eu digo assim, o que eu me refiro assim, não se tornar uma bandeira, porque senão a gente começa a ficar do lado de alguns ideais. Entende? Eu me lembro, agora a Vera falou na Irvênia. Quando eu me encontro com a Irvênia, eu como carne, sem culpa. E ela não fica me acusando, o olhar dela não me agride.
Porque eu sei o meu nível, eu sei o dela. Não Entende? Agora, que eu tento melhorar, eu tento, mas eu vou dentro do compasso que eu consigo. Entende? É isso que eu me refiro, assim, essa culpa pode fazer mais mal do que... Claro, claro. Eu te digo que levo os meus filhos em churrascaria. Ok, eles estão num outro nível. Eles não sentem o que eu sinto. Claro, exato. Então, não condeno, vou junto. Né? Então, cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua... Né? O Sérgio falou de representação, não é? Falar... Não, eu só queria complementar o que o Sérgio falou, lembrando, né, que Jesus já disse, né, quando veio aquele parábola dele falando com os fariseus sobre escandalizados com aquele momento da refeição em que não era lavada as mãos, né, e que ele diz claramente que o que é importante não era a pureza, não vinha, né, dessa forma, né, não é o ato externo que significa pureza. Só complementando o que o Sérgio está falando, né? Também quando ele fala que o importante não é o que entra na boca e o que sai da boca do homem, né? Ele deixa bem claro isso nos ensinamentos dele também. Né? Os defeitos morais são realmente o caminho que nos impede, não é? A Sim, evolução. também, né? Porque às vezes a pessoa também tem outro lado. Não come carne, às vezes, e atitude perante a vida, perante as pessoas, né? A condição moral, eu acho que bem lembrados pelo Sérgio mesmo. Esse aspecto bem interessante mesmo. Eu conheço muita gente que não vê notícia ruim, que não vê filme de terror, que não come carne, que vive fora do mundo. E aí vota em representante político errado, faz um monte de bobagem, mas acha que está fora do contexto, entendeu? Porque são pessoas alienadas. Então, assim, o que eu acho que isso tudo como regra, não como regra, mas como diretrizes de saúde são interessantes. Mas como bandeiras são perigosas. Porque aí a gente pega um viés errado. O viés não é esse que a Alessandra falou. O viés é assim, é olhar para dentro, ver onde é que eu estou e como é que eu me insiro no mundo. Eu me insiro no mundo. Jesus era enfático, né? Condenando os fariseus pelas atitudes externas. Aí né? está. Sepulcros, né? Ainda chamou de sepulcros caiados, né? Por fora e podres por dentro, falando sobre isso. Então, só complementando, não é querer dizer que eu também acho que a evolução da humanidade vai levar a gente justamente a não ingerir carne, também acho. Mas não acho que isso seja o mais importante, né? O mais importante é o que está dentro da gente. Tem gente que leva isso tão ao extremo. Um dia de trabalho espírita, não só não come carne, não faz sexo, nem antes, nem depois, marca a sessão espírita 3 vezes por semana e termina com casamento. Sim. Uma daí é complicado, né? Mas tem, Vera. Mas tem. É a atitude, né, Sérgio? Cuidado com o farisaísmo, né? Só isso, cuidado com o farisaísmo. É isso. Gente, está bem interessante. Alguém mais gostaria de perguntar, de fazer algum comentário? Pessoal, que nós estamos quase na finaleira aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer acrescentar mais alguma coisa, Alessandra? Não, eu só queria seguir. Não sei se eu sigo. Não, é 20h56. Já está na hora, Já está na hora. Aí eu pensei o seguinte, né, da gente poder depois seguir, mas a discussão ficou muito boa, né? Muito interessante, mas até para a gente respeitar o horário, né, gente? Posso finalizar, Alessandra, e começando para a finaleira? Posso. Né, te agradecer, então, bastante a apresentação, mais uma vez, a disponibilidade, a boa vontade da Alessandra, de pela 3ª vez conduzir o estudo do livro Ação e Reação, né, e sempre maravilhosamente bem, com boa vontade, com muito amor. Né? Eu queria agora, que a gente está terminando essa reunião, fazer um agradecimento muito especial ao Luiz, nosso querido amigo, nosso vice-presidente da AME, tá? Que está adoentado e, mesmo assim, com dificuldade, esteve aqui, está fazendo a gravação e pedir para todos, né, gente, que depois a gente faça em casa uma oração para ele
e que aqui, nesse momento, uma das pessoas que está aqui poderia fazer, ele está com uma cervicalgia, Sérgio. Então, ele está com dificuldade. Né? Então, ele entrou, está tá grave, gravando. viu, Sérgio? Nossa. Tá aí ele, ó. Que tu falou, parecia que eu estava com uma doença grave. Não. Travado do pescoço. Muito estresse. Não, é só uma cervicalgia. Não, já estou explicando, Luiz. Já estou explicando. Provando mas meu é que o Luiz, mesmo com essa dificuldade, entrou, gravou. Quero te agradecer muito, viu, Luiz? Tá? Imagina, te agradecer bastante por isso, tá? Muito obrigada, viu, Luiz? E vamos, aqui o grupo todo, aqui vou falar em nome de todo o grupo, a gente estima melhoras, viu? Tá? Que corra tudo bem, que tu melhore logo, tá? Isso é muito importante para nós, é que a gente ama muito, sabe disso. E eu queria pedir agora, para a gente finalizar a nossa reunião de hoje, que foi maravilhosa, que a Janine, querida, possa finalizar essa nossa reunião. Pode ser, Janine? Senhor, no silêncio desse momento, e no calor do amor dessas amizades que são caras ao nosso coração, queremos te pedir e queremos te agradecer. Queremos te pedir amparo, proteção por toda a semana, pelos nossos lares, os nossos familiares, inclusive quem não compareceu, e um pedido especial ao nosso Luiz, ao nosso irmão, amigo querido, que possa se restabelecer e estar conosco a semana que vem, já bem melhor desde amanhã, desde agora. E queremos te agradecer por todos os encontros, por todos os trabalhos, por todo o empenho que a Vera e o Luiz estão fazendo para que aconteçam esses encontros e tudo que surge de bom que a gente sente aqui, essa fraternidade, essa amizade sincera. Então, Senhor, te agradecemos, te pedimos pela doutora Marlene, pelo doutor Bezerra de Menezes, que possam continuar permanentemente a ajudar, a ser agraciados para que continuem ajudando tantos espíritos, agora ainda mais, libertos do corpo, a doutora Marlene principalmente, não é? Recentemente, e podendo ajudar tantas pessoas. Então, queremos agradecer por ela ter aceito esse convite do doutor Bezerra e nos colocar unidos neste grupo. Então, em nome deles, eu te peço essa bênção e te agradeço a bênção de nós estarmos unidos em nome da Associação Médico Espírita de Pelotas, do Brasil e do mundo. Se conosco, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, Gê. Muito obrigada, Assim gente. seja. Muito obrigada para todos aí. Até agora, dia 7, a gente não tem evento, porque é feriado, viu, pessoal? Só lembrando. É na outra semana. Depois eu vou lembrar vocês no grupo aí. Tem folga, viu? Tem folga. Tem folga para todo mundo. É daqui a 15 dias só, né, Verinha? Isso, só lembrar que é daqui a 15 dias. No feriado não tem. Tá, Tá? jóia. Tá, um beijo. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho. Beijo bem Até a grande para todo mundo, viu? Noite.